Bom, pessoal, boa noite a todos então. Vamos iniciando conforme... Boa noite. Conforme previsto, hoje nós vamos iniciar com alocação dinâmica e lista encadeada. Na verdade, a alocação dinâmica é um detalhe que nós vamos aplicar com lista encadeada porque a gente precisa disso. Até então, eu vou focar, tentar, né? Ficar mais sentado, eu imagino que eu não vá conseguir, por causa da captação de áudio, tá? Vocês pedem, né, para gravar todas as aulas, então eu vou ficar mais próximo do notebook. Agora tá ativado. Então eu vou ficar mais próximo do notebook, mas se houver necessidade eu vou pro quadro, tá ok? Então hoje nós vamos trabalhar com alocação dinâmica para aplicar em lista encadeada. A mesma teoria do TAD lista sequencial, a gente aplica em lista encadeada. O que muda é a estrutura de dados que você vai utilizar para armazenamento desses dados da lista. Com lista sequencial, nós utilizamos um vetor, tá? Que é alocação estática, ou seja, uma vez declarado, permanece com aquela declaração, com aquela limitação, com aquela característica até o final da execução do programa. Uma vez que a gente está trabalhando com alocação dinâmica, nós podemos alocar os locais de armazenamento dos dados dinamicamente. Então eu não preciso prever qual que vai ser a quantidade de elementos da minha lista antes de iniciar a implementação, antes de iniciar a execução. Então eu posso ir alimentando a lista e criando espaços para armazenamento da lista, dos elementos da lista, enquanto eu estou executando o programa. Então o número de elementos da lista vai depender da vontade do usuário. É ele quem vai dizer, quero inserir, ele quer inserir, então vamos criar um espaço para inserir um novo elemento nessa lista. E é neste ponto da disciplina que a gente vai ter que trabalhar muito com ponteiros. Uma vez que o ponteiro armazena um endereço de memória, faz referência a um local da memória do computador, com a alocação dinâmica, a gente não tem alocação de espaços sequenciais. Nós vamos alocando conforme a necessidade do usuário. Então aí a gente precisa indicar quais são os endereços dos elementos que fazem parte da minha lista. Então cada elemento da lista tem que indicar qual que é o próximo elemento, onde que está o próximo elemento da lista. Isso a gente só consegue fazer com a utilização de ponteiros, tá? Então nós trabalhamos lista sequencial com vetores, agora nós vamos trabalhar com alocação dinâmica para implementar uma lista encadeada, correto? Bom, a estrutura lista encadeada é tida como uma sequência de elementos encadeados por ponteiros. Cada elemento precisa armazenar a referência do próximo elemento. O próximo elemento tem que armazenar a referência do próximo elemento. Até o último elemento, que não faz referência a ninguém. Né, para até mesmo saber quem é o último elemento da minha lista. Então esse último elemento da lista não aponta para ninguém, então eu já sei que ali é o final da minha lista. Ou seja, cada elemento deve conter, além do dado propriamente dito, do dado que é armazenado na lista, seja um inteiro, seja uma struct com características de clientes, de alunos, o que for, tá? E um outro elemento e um outro atributo que vai fazer a referência para o próximo elemento da lista. Então, se eu estou trabalhando com uma lista encadeada, independente do que eu vou armazenar, obrigatoriamente eu preciso de um campo, de um atributo para o dado e outro atributo para o ponteiro do próximo elemento da lista. Aqui tem um exemplo de uma lista que eu chamei de L, que aponta para o primeiro elemento que tem como dado pato, tem um ponteiro para o próximo elemento da lista que tem como dado cabra,
tem um ponteiro para o próximo elemento da lista que tem como dado rato, e tem um ponteiro para o próximo elemento da lista que tem como dado anta, que tem um ponteiro para o próximo elemento da lista que tem como dado macaco, que não aponta para ninguém. Então, quantos elementos nós temos nessa lista? Qual que é o primeiro elemento da lista? Qual que é o último elemento da lista? Isso. Então, esse último elemento, no ponteiro que faz parte da sua estrutura, ele não aponta para ninguém, então indica que ele é o último elemento da lista. As operações de um TAD com lista encadeada são as mesmas das utilizadas com vetores. Então as operações não mudam. Eu posso criar uma lista, posso percorrer a lista procurando um elemento, posso pesquisar qual que é o elemento de uma determinada posição da lista, posso inserir no início, posso inserir no final, posso inserir no meio da lista e assim por diante. Remover elemento da lista. Todas as operações que nós já trabalhamos com lista sequencial, nós podemos utilizar com lista encadeada. A única coisa que será alterada será a estrutura de dados. Antes utilizávamos vetores, agora vamos utilizar a lista encadeada. O que vai mudar é a forma de implementação do TAD e as definições básicas deste permanecem as mesmas. Estrutura básica da lista encadeada. Os elementos da lista são registros com um dos componentes destinado a guardar o endereço do registro sucessor. Então nós precisamos ter um atributo para o dado, que pode ser uma estrutura, com dados de clientes e alunos, como eu falei no início, e o outro atributo que é o próximo elemento da lista. Então é um ponteiro para uma estrutura como essa aqui. Tem o dado e tem um ponteiro para o próximo elemento da lista. Uma das formas de se implementar as listas encadeadas é através de variáveis dinâmicas. Para utilizar variável dinâmica, eu vou criar o espaço de armazenamento conforme a necessidade. Então eu preciso armazenar um novo elemento, reservo espaço na memória para ele, utilizando variável dinâmica. Então eu não preciso prever quantos serão os elementos da lista. À medida que for necessário, eu vou criando novos elementos, novos espaços na memória. Então eu não preciso definir o número X de posições de um vetor, não preciso definir o número X de variáveis para poder armazenar esses dados e assim por diante. Tudo isso será criado dinamicamente. As variáveis estáticas podem ser claramente identificadas pela forma como são declaradas. Até então, só trabalhamos com variável estática. Um inteiro, um caractere, um float, um vetor de inteiros, um vetor de caracteres, uma variável do tipo estrutura. Quando você declara uma variável, então você está declarando uma variável de forma estática. Então, int, valor. Valor é uma variável estática, pois é criada no início do programa, do bloco ou função, e permanece na memória até o final da execução do programa. As variáveis dinâmicas são definidas de outra forma. Na linguagem C, por exemplo, tais variáveis podem ser declaradas ou criadas através de uma função chamada malloc. malloc. Memory alloc. Alocação de memória. Então você vai criar uma variável, criar um espaço, alocar um espaço na memória do computador para armazenar uma variável, para armazenar um determinado conteúdo. E quando você cria esse espaço através da função malloc, você precisa dizer de qual que é o tamanho desse espaço. Porque o tamanho que precisa ser reservado para um valor do tipo inteiro é 1, para um caractere é outro, para um float é outro. Nós vimos lá a quantidade de bits pode variar conforme o tipo de dado que vai ser armazenado. Então a função malloc exige que você indique de qual o tamanho que é esse espaço que vai ser reservado. E ela retorna o endereço de memória onde foi reservado aquele espaço. Tá?
E essas variáveis criadas dinamicamente com a função malloc podem ser destruídas através da função free. Free, então, é uma função utilizada para liberar aquele espaço antes ocupado por um conteúdo. Então você pode liberar um espaço na memória que não precisa mais ser utilizado. Tá? Pensando aqui na lista encadeada para armazenar os dados, utilizando o TAD. Tá? Nós podemos ir inserindo elementos na lista, em qualquer posição da lista. Em dado momento eu posso querer remover elementos da lista. Essa remoção de elementos da lista, eu preciso retirá-lo da lista. Porém, ao retirá-lo da lista, ele vai ficar perdido na memória. Faz sentido deixá-lo perdido na memória do computador? Já que eu não consigo mais referenciá-lo, porque eu vou perder o endereço de memória que ele está alocado. Então eu posso liberar esse espaço na memória utilizando a função free. Então eu vou dizer que eu não quero mais utilizar esse espaço, então libero para uso num programa futuro, né, ou mesmo do programa quando for inserido novos elementos. Tá? Na minha época, que eu estudei isso, lá em 2001, era muito importante você controlar a alocação de memória, porque as máquinas tinham 32 MB de memória RAM. Então, à medida que você vai alocando, vai ocupando espaço, chega um momento que não tem mais espaço na memória. Então, memória DIMM. Então, estoura a memória, aí trava o computador, não tem mais memória para ser utilizada. Né? Então, era muito importante fazer esse tipo de controle. Hoje em dia não, né? Temos memória de sobra para trabalhar, mas é uma boa prática utilizar somente aquilo que está sendo realmente, né, que precisa ser armazenado na memória do computador. Ambas fazem parte da biblioteca alloc.h, disponível na linguagem C. Alguns compiladores utilizam a biblioteca como malloc.h, tá? No Dev C++, se eu não me engano, é malloc.h. Eu não lembro se nele a biblioteca alloc.h funciona. Então, só prestar atenção no momento que estiver utilizando, sim. Consegue. Segura o Ctrl e clica nela, você consegue visualizar o conteúdo. A estrutura da biblioteca toda. Não assuste, tá? Porque entender o conteúdo de biblioteca pré-definida não é muito fácil. Então, para isso, para implementar uma lista encadeada, nós vamos precisar dos conceitos de ponteiro, né? Então, um ponteiro como P pode assumir um conjunto de valores que correspondem a endereços reais da memória do computador. Por exemplo, sendo TP um registro contendo os campos dado e prox, e sendo P do tipo... Que tipo é esse? Ponteiro para TP. Podemos ter P armazena aqui dentro, né, o endereço de uma estrutura como essa aqui. Então nós temos que o P é o ponteiro para uma estrutura que contém dado e prox. Dado pode ser qualquer coisa, né, que queira ser armazenado aqui nesse objeto. E prox é o ponteiro para o próximo elemento. Então nós temos aqui uma estrutura que tem dois atributos. Um é o dado, que vai ser armazenado, e o outro é um ponteiro para essa própria estrutura. Então, pensando que TP é essa estrutura com dado e prox, P vai ser um ponteiro para TP. Então, nós temos essa visualização aqui, onde P é um ponteiro para a estrutura que contém esses dois campos, esses dois atributos. Para designar o ponteiro, objeto e campos, a notação utilizada é o ponteiro. Quem é o ponteiro? A própria variável P. Qual que é o objeto? Como que eu acesso esse objeto? Como que eu acesso os dados desse objeto? Através de asterisco P, que é o valor apontado por P. A gente faz essa leitura, né? Asterisco P, quando eu quero acessar, né, o valor apontado por um ponteiro, a gente lê dessa forma, né? O valor apontado por P. Para acessar os campos desse objeto, eu posso utilizar o valor apontado por P, ponto dado, ou
P seta dado. Fazendo a leitura aqui, eu tenho o ponteiro P, que tem o endereço de memória desse objeto, então eu posso acessá-lo como valor apontado por P, ponto dado, que é o campo desse objeto, ou P seta dado para poder acessar esse conteúdo. Para acessar o prox, eu posso utilizar valor apontado por P, ponto prox, ou P seta prox. Tá? Eu consigo acessar dessas duas formas. Oi? Não tem necessidade não. A gente usa só como boas práticas para entender que eu quero o valor apontado por P. Então eu vou acessar esse objeto. Depois que eu vou acessar o atributo dado. Tá? Mas se você não usar o parênteses, ele funciona. Oi? Não entendi? Primeiro eu vou acessar, né, o local para onde o P está apontando, que é o endereço de memória onde eu tenho esse objeto, e depois acessar o campo que pertence a essa estrutura aqui. Ok? Para acessar os campos desse objeto. Oi? Tentando entender, pá. Por que eu vou querer acessar o prox? Quando eu quero inserir um novo elemento da lista, no final da lista, quem é que vai apontar para esse elemento? Não é o prox do último elemento? Então eu preciso acessar o prox para alterar o conteúdo dele. Tá? Para navegar pela lista. Como que eu vou navegar pela lista? Estou no primeiro elemento, como é que eu vou para o próximo? Tenho que ler qual que é o conteúdo do prox. Então a todo momento você vai trabalhar com o dado para poder armazenar o valor ou pesquisar pelo valor, e com o prox para poder navegar pela lista. Então agora a gente não navega mais por um índice, a gente navega através do prox. Isso. Endereço nulo, tá? Na linguagem C, utilizamos então o valor null, disponível também na biblioteca alloc.h ou malloc.h, para denotar o endereço nulo. O que é o endereço nulo? É um ponteiro que não aponta para lugar nenhum. O conteúdo dele é nulo. Ele não aponta para lugar nenhum. Não armazena lixo de memória. Tá? E isso a gente precisa controlar, principalmente por causa do último elemento da lista. Ele não pode apontar para lugar nenhum. Senão vai estar apontando para algum lixo de memória, para algum elemento que não pertence à lista, efetivamente. Então, nós utilizamos esse valor null para poder indicar que este ponteiro não está apontando para nenhum local. Tá? O conteúdo desse ponteiro é nulo. Não pode ser zero. Porque zero pode ser ou não um endereço de memória válido. Então, o conteúdo de um ponteiro que não aponta para ninguém é null. Escrito dessa forma, tudo maiúsculo, N-U-L-L. Podemos utilizá-lo para atribuições e testes. Então, eu posso fazer, por exemplo, L sendo um ponteiro, L recebe null. Então, eu estou atribuindo null à variável L, que é um ponteiro. Tá? Para dizer que L não aponta para lugar nenhum. Eu posso fazer teste com esses ponteiros. Por exemplo, if P igual a null. Eu estou verificando se o conteúdo de P, que é um ponteiro, é igual a null. A ação do comando 1 limpa o conteúdo do ponteiro. Então aqui eu estou limpando o conteúdo desse ponteiro, fazendo com que ele não aponte para lugar nenhum. Certo? Não entendi? Limpando o conteúdo de L. Ele passa a não apontar para lugar nenhum. Eu estou atribuindo o conteúdo null à minha variável L. Certo? E aqui eu estou testando se P é igual a null, utilizando dois iguais, porque é uma comparação de igualdade. Né? Então, o ponteiro do último elemento da lista sempre vai ser nulo? Sempre vai ser nulo. O conteúdo dele sempre vai ser nulo. E você precisa garantir isso quando você estiver manipulando essa lista. Sempre o último elemento está apontando
para lugar nenhum, então o conteúdo dele é nulo. Atribuições de ponteiros. Nós já vimos que nós podemos atribuir endereços de memória para ponteiros diretamente, tá? A mesma coisa funciona aqui com listas. Só para simular aqui algumas situações, nós temos aqui duas listas, uma lista P e uma lista Q, tá? Então aqui nós temos o elemento P1, P2, P3, e nessa lista P, cada elemento da lista aponta para o próximo elemento da lista. P3 é o último elemento, então ele não aponta para lugar nenhum. A notação gráfica é essa aqui, ó. Um ponteiro para lugar nenhum. Não estou apontando para nenhum objeto. O conteúdo desse prox aqui, então, é nulo. A lista Q aponta para o primeiro elemento, que é Q1, aponta para o segundo elemento, que é Q2, que aponta para o terceiro elemento, que é Q3. Q3 é o último elemento, então o conteúdo do prox dele é nulo, não aponta para lugar nenhum. O prox do Q1 é o endereço do objeto que tem Q2. Não é somente o endereço de Q2, é desse objeto todo, de toda essa estrutura. Então o endereço de memória que está armazenado nessa estrutura, que tem o dado Q2 e esse prox, está armazenado aqui no prox de Q1. Ok? A situação A, após uma atribuição, por exemplo, P recebe Q, temos a representação abaixo. Quando eu faço, após essa criação dessas duas listas, com este conteúdo, se eu faço essa atribuição P recebe Q, o P vai receber o conteúdo de Q. O conteúdo de Q é o endereço desse objeto que está aqui. Ou seja, P passa a apontar para esse objeto que tem Q1. Somente com essa atribuição, a minha lista P passa a ter o mesmo conteúdo da lista Q. Oi? Boa pergunta. Com a outra lista, está perdida no mundo, ocupando memória à toa. Como recuperar esse endereço? Se eu não armazenei em lugar nenhum, está perdida. Se eu já perdi o endereço onde ele está alocado, não tem nem como usar o free. Free do quê? Né? Então, para liberar a memória de todos esses elementos, eu tenho que liberar a memória ocupada por P3, liberar a memória ocupada por P2, liberar a memória ocupada por P1. Olha só. Sim. Se nem P está apontando para Q1, e aí quando ele P1 apontar Q2, ele não apontava para P2? Não aponta. Porque eu não alterei em nada o conteúdo do proxy de Q1, não alterei em nada o conteúdo do proxy de Q2 e não alterei em nada o conteúdo do proxy de Q3. Eles continuam um apontando para o outro aqui. A única coisa que eu fiz foi alterar o conteúdo de Q, de P. Então P passou a apontar para cá. O restante permanece da forma como está. Okay? Não muda em nada. Eu só vou conseguir mudar o elemento apontado pelo proxy de Q1 se eu vier aqui e alterar o conteúdo dele. Que é o próximo exemplo. Dada a situação A, que é aquela primeira lá, essa situação aqui, após a atribuição, o que é isso aqui? Valor apontado por P recebe valor apontado por Q. Temos a representação abaixo, C, onde o conteúdo é atribuído. O conteúdo, que é o valor apontado por Q, vai ser atribuído ao valor apontado por P. Ou seja, qual que é o valor apontado por P? Não é esse aqui? Nessa situação A aqui? Não é esse objeto que tem P1? Quando eu faço essa atribuição, o que tinha P1 aqui virou Q1. Inclusive o proxy. Toda a estrutura foi atribuída àquela de P1. Ou seja, o dado passou a ser Q1 e o proxy
passou a ser o endereço de Q2. Dessa forma, então, a minha lista P vai ser composta de Q1, Q2, Q3 e finaliza. E o que acontece com esses outros dois aqui, P2 e P3? Está perdido na memória. Perdi a referência dele. Ok? Reiniciando o computador, limpa tudo. Né? Até lá, está ocupando memória. Nem fechando o programa não limpa. Tá? Tá alocado. Oi? Nenhum serviço, nenhum processo. Não tem serviço. Tá um valor ocupado lá. Se o gerenciamento de memória do sistema operacional for eficiente, ele pode verificar. Não tem nenhum processo utilizando esse espaço. Então eu vou lá e limpo. Mas o gerenciamento de memória. Enquanto isso não for feito. O Windows 98, que era da minha época, e o Windows... Então não fazia. O Linux faz agora, o Linux faz esse processo, não faz? Eu creio que todos os sistemas operacionais mais atuais fazem. Isso lá na disciplina de sistemas operacionais vocês podem entrar em detalhes quanto a isso aí. Não é minha praia, não. Valor apontado por P recebe valor apontado por Q equivale às atribuições. P seta dado recebe Q seta dado e P seta prox recebe Q seta prox. Ou seja, todos os atributos dessa estrutura são copiados para a estrutura de valor apontado por P. Se tivesse aqui uma estrutura com mais atributos, com mais campos, todo o conteúdo seria atribuído ao valor apontado por P. Certo? Então, tudo aquilo ali, todo aquele cadeado vai estar na Q1? Não é todo o cadeado em Q1, é somente o cadeado de Q1. Ah, tá. Esse cadeado, você está chamando de cadeado, nós chamamos na verdade de nó. Cada elemento da lista é um nó. Nós tratamos de nó até lá na lista sequencial também. Então, cada elemento da lista é um nó da lista, que contém um conteúdo que está armazenado naquela lista. No caso do nó da lista encadeada, além do conteúdo, eu preciso de um ponteiro para o próximo elemento. Criação dinâmica de um registro. Pensando que TP é a estrutura que contém o dado e o proxy, TP asterisco é um ponteiro para TP. Concorda comigo? Pensando que TP, desculpe, é uma estrutura que contém o dado e o proxy, TP asterisco é um ponteiro para TP, correto? Vai apontar para todo esse objeto. Malloc é o que mesmo? É a função que aloca dinamicamente um espaço na memória. O que eu quero alocar com essa função, eu preciso dizer qual que é o espaço necessário para esse elemento. Então, malloc é a função. Para essa função, eu vou passar o parâmetro sizeOf, tamanho D, ou D tamanho, né? Qual que é o tamanho do objeto que eu quero criar na memória? Que eu quero alocar espaço na memória. O tamanho do objeto que eu quero criar agora é o tamanho de TP. O que é TP? É uma struct que contém um dado e um proxy. Então aqui, nós estamos chamando a função malloc, aloque um espaço na memória de tamanho TP. Esse espaço reservado vai ser armazenado na variável P. Em que formato? Através de um ponteiro para TP. Ou seja, P é uma variável do tipo ponteiro para TP. Quando eu reservo um espaço na memória de tamanho TP, eu vou retornar o endereço de memória desse espaço.
Então, quem recebe esse endereço de memória desse espaço? Um ponteiro para TP. Fazendo analogia às funções que nós criamos, esse ponteiro para TP é o retorno da função malloc. A função malloc, então, retorna um ponteiro para TP. Um endereço de memória para um objeto do tipo TP. E de que tamanho que é esse espaço que vai ser reservado? Do tamanho de TP. Então a função malloc recebe como parâmetro o tamanho do espaço que deve ser alocado e retorna o ponteiro para esse espaço. No meu caso aqui, P é um ponteiro para TP, esse é o retorno da função malloc, fazendo uma analogia, né? Malloc é o nome da função, e aqui dentro do parênteses eu preciso passar qual que é o tamanho do objeto que eu quero criar. Como é que fica então a criação dinâmica de uma variável não, né? De um espaço para armazenar um inteiro? Como é que fica o comando para armazenar esse inteiro? Vou chamar de A variável que vai ser um ponteiro para o inteiro. Ok? Para alocar um espaço dinâmico para a variável através da variável A, que eu vou utilizar para apontar para esse espaço, eu vou utilizar a função malloc. Para a função malloc, eu vou passar aquele parâmetro lá, size of. De que tamanho que é o objeto que eu quero criar? Tamanho int. E qual que é o retorno da função malloc para esse caso? Um ponteiro para o inteiro. A variável A vai receber um endereço de memória para inteiro, que vai ser alocado através da função malloc com o tamanho de um inteiro. Então a função vai criar o espaço, vai alocar o espaço na memória do computador para armazenar um valor do tipo inteiro, então é do tamanho de um inteiro, e vai retornar um endereço de memória que foi reservado a esse espaço. Então aqui é o ponteiro, o tipo do ponteiro que vai ser retornado pela função malloc. A variável que vai receber tem que ser um ponteiro para esse tipo, um ponteiro para inteiro. E aqui, para a função, eu preciso dizer de que tamanho que é esse espaço que eu quero alocar. Tá? Fica fácil assim? Vai ser sempre assim. O tamanho que eu quero alocar vai ser retornado como um ponteiro aqui. Se é inteiro, int asterisco. Se é float, float asterisco. Se é TP, TP asterisco. Se é nó, a gente vai utilizar muito esse termo, o nó da minha lista, então, nó asterisco. E assim por diante. Quando eu defino a estrutura, o compilador já sabe qual que é o tamanho necessário para armazenar aquela estrutura. Então, esse tamanho, quando eu aloco dinamicamente, eu digo para essa função que eu quero alocar o espaço deste tamanho. E o retorno vai ser sempre um ponteiro para esse tipo de dado que foi criado ou um tipo de dado primitivo. Oi? Não tem necessidade. Tá? Porque cada arquitetura, 64 ou 32 bits, vai trabalhar com um número diferente de bits para armazenar cada tipo de dado. Então, isso aí é problema do compilador conversando lá com o gerenciamento de memória do computador. A instrução acima, então, aloca uma nova variável do tipo TP, que é um registro, e atribui o endereço da nova variável ao ponteiro P. Através do ponteiro P, então, eu consigo acessar as informações que estão dentro
dessa estrutura que acabou de ser alocada. Atribuição de conteúdo ao registro apontado por P. Por exemplo, se eu quero armazenar aqui dentro um valor, como é que eu acesso este conteúdo, esse atributo aqui, para armazenar o valor? P, setadado, recebe valor. Então, P aponta para a estrutura. Essa estrutura tem um atributo chamado dado. Esse atributo dado vai ser preenchido com valor. Tá? Atribuição do valor null ao ponteiro do registro. O registro é esse aqui. Como esse é o único elemento da lista, fazendo analogia já com a lista, né? Esse elemento tem que apontar para lugar nenhum. O conteúdo dele tem que ser null. Então, P setaprox recebe null. Vai ser atribuído para este atributo o valor null, ou seja, ele não vai estar apontando para ninguém. Para liberar o espaço ocupado por esse objeto, tá? Eu quero liberar o espaço desse objeto. Free P, ele vai liberar o espaço da memória que está sendo referenciado pela variável P. Pergunto. Neste exemplo aqui, a variável P foi criada de forma estática ou dinâmica? Variável A foi criada estaticamente ou dinamicamente? Criei a variável A, que é um ponteiro para inteiro. Esse A vai permanecer como A do início até o fim da execução do programa? Não estou avaliando o conteúdo de A. Estou falando, o A é um identificador para um espaço na memória do computador, cujo conteúdo pode ser variável durante a execução. Mas A, o conteúdo de A pode ser variável durante a execução. Mas A é A do início ao fim da execução do programa? Isso é alocação estática. Com o ponteiro A, eu consigo criar espaços na memória de forma dinâmica. Então, esse espaço que está sendo criado dinamicamente vai ser referenciado pela variável A. Mas A foi criada estaticamente. Aqui, a minha variável P, a variável P, foi criada de forma estática ou dinâmica? Estática. Eu estou alocando dinamicamente um espaço que vai ser referenciado por P. Certo? Então, quando a gente faz a função free P, eu não estou liberando o espaço de P. Eu estou liberando o espaço que é referenciado por P. Então, quem vai ser eliminado aqui? É o objeto que contém um conteúdo valor. Certo? P continua sendo P. Apenas o valor apontado por ele que foi eliminado, a estrutura apontada por ele que foi eliminada. Então o free, ele vai liberar o espaço de memória através de um ponteiro. Pegando o seu conteúdo, que é o endereço de memória que eu quero liberar, e liberando aquele espaço ocupado por aquele objeto. Certo? Nesse caso aí, dado e proc são atributos de P criado previamente. São atributos da estrutura, que eu chamei lá atrás de TP, que foram criadas dinamicamente. Tá? O P é só um ponteiro para aquela estrutura. Ele não tem esse conteúdo, né, de dado e prox. Esse objeto aqui que tem esse conteúdo. E neste momento aqui ele está sendo eliminado, liberado da memória. Tá claro isso, gente? Vamos precisar disso lá no final. Exemplo de operações com TAD lista com encadeamento. Eu não vou gastar tempo explicando o que é cada operação, porque nós já trabalhamos com todas essas operações lá
em lista sequencial, tá? Aqui nós vamos ver especificamente como trabalhar com essas operações utilizando lista encadeada. Nesse exemplo aqui, nós temos uma definição de novo tipo, que eu estou criando o tipo elemento que vai ser armazenado na lista. Então, typedef int telen, eu estou dizendo que telen é do tipo inteiro. Porém, eu vou trabalhar dentro do meu TAD, dentro do meu tipo abstrato de dados, com a variável, com o tipo de dado, desculpe, telen. Telen é o meu novo tipo que faz a referência ao conteúdo que vai ser armazenado na lista. Struct tenor, eu estou criando uma nova estrutura do tipo nó, que é o nó da lista. Cada elemento da lista eu posso chamar de nó, tá? Isso é um padrão aí dos TADs. Cada elemento a gente chama de nó. Então criei aqui uma estrutura chamada tenor, que tem como conteúdo, como atributos, um atributo chamado dado, ou um campo chamado dado, do tipo telen, que é o tipo que eu vou utilizar para armazenar os dados da lista, e um ponteiro para struct tenor. Prox é um ponteiro para struct tenor. Para que serve o prox? Para apontar para o próximo elemento da lista. Então ele é um ponteiro para struct tenor. Typedef, criando uma nova definição de tipo. Tenor asterisco, vou chamar de lista. O que é tenor asterisco? Ponteiro para struct tenor. Inclusive aqui eu acho que tem um erro, viu? Aqui não vai funcionar dessa forma não, tem que digitar struct tenor, tem que digitar completo. Então typedef, struct tenor, lista é um ponteiro para minha struct tenor. Lista então é como se fosse aquele meu P. O tipo do P, quer dizer. Eu tenho P que vai ser uma variável do tipotlista. Então na hora de criar aquele P, eu vou declarar da forma tlista P, porque o P vai assumir como sendo um ponteiro para struct tenor. Struct tenor é essa estrutura que tem o dado e prox. Tlista é o tipo da minha lista. Como eu estou utilizando um ponteiro para apontar para o primeiro elemento da lista, a tlista é o novo tipo que eu estou renomeando, que seria um ponteiro para tenor. Ponteiro para tenor quer dizer que a variável desse tipo vai apontar para essa estrutura que tem o dado e o prox. Tá? Eu só estou dizendo que ao criar um ponteiro para um objeto como esse, eu posso utilizar apenas a expressão tlista. Tudo que eu chamar de tlista é na verdade um ponteiro para struct tenor. Certo? Oi? Não, aqui é comentário. É. Barra asterisco abre um comentário. Asterisco barra fecha um comentário. São só comentários para poder indicar o que é o que. Tô fazendo trabalho seus, né? Que essa parte de comentar é com vocês. Inicializa ou limpa uma lista, né? Eu tenho uma lista que eu chamei de L. L é um ponteiro para a minha lista. Criada lá na função main, não sei como é que eu chamei lá na função main, mas no meu TAD, a função criar não retorna nada e recebe como parâmetro um ponteiro para tlista. O que é tlista? O que é tlista?
eu tenho a estrutura. Essa é a minha estrutura. Como que eu chamei essa estrutura? Como que eu chamei essa estrutura? T9. Essa estrutura é T9. Tá, isso é uma inscrição, né? T lista é o quê? É um ponteiro para T9. Certo? E quando eu digo T-lista asterisco L, o que é L? É um ponteiro para T-lista. O que é T-lista? Um ponteiro para T9. Então, meu L é um ponteiro para T-lista, que é um ponteiro para T9. Através do L, como é que eu chego ao meu nó? O valor apontado por L, valor apontado por T-lista, aí eu chego no... Não. Por que não? Eu só vou utilizar dessa forma porque dentro da função criar, eu quero alterar o conteúdo de L. Eu preciso fazer com que o L aponte para a minha T-lista. Como eu quero alterar o conteúdo dele dentro da função, eu preciso fazer uma passagem para dentro por referência. Como eu quero criar uma lista em branco, não existe a lista, então eu vou dizer que o valor apontado por L recebe nu. O conteúdo da minha T-lista, que vai ser passado lá da minha função main, recebe nu, ou seja, a minha lista não tem nenhum elemento. O conteúdo do ponteiro que aponta para a minha lista inteira é nu. Não tem nenhum elemento. Isso é inicializar a lista ou limpar o conteúdo da lista. Verifica se a lista está vazia. Função vazia retorna um valor inteiro, que é para dizer se a lista está vazia ou não. Recebe como parâmetro uma cópia de T-lista. Dentro da função vazia eu não preciso alterar o conteúdo da minha lista, o conteúdo do ponteiro da minha lista. Então basta passar uma cópia para essa função. E aqui eu verifico se L é igual a nu. Aqui eu estou fazendo uma comparação. Ao fazer essa comparação, operação relacional. Uma operação relacional retorna sempre o valor 0 se for falso, ou o valor 1 se for verdadeiro, não é? Concorda comigo? Quando eu faço uma operação relacional como essa, eu estou comparando. L é igual a nu? Se for, é verdade. Vai retornar 1. Returne 1. Se não for, se for mentira, vai retornar 0. Então vai retornar aqui o valor 0. Essa minha função de retorno, né, a chamada do retorno da função aqui, vai retornar 0 ou 1, a depender do conteúdo da variável L. O que é o L? É um ponteiro para T9. Se o conteúdo desse L for igual a nu, é porque a lista está vazia. Verdade, retorna 1. Se o conteúdo de L não for null, é porque ele está apontando para algum lugar. Então é mentira, retorna 0. Certo? Aí poderia ser condicional normal, né? Poderia ter um if L igual a null, returne o quê? If L igual a null, returne 1. A lista está vazia, é verdade. Retorna 1. Se não, retorne 0.
Função tamanho. Uma coisa que eu percebi quando eu fui utilizar o mesmo programa para testar o TAD implementado com lista encadeada, no outro nós não utilizamos a função tamanho, que retorna o tamanho da lista. A gente estava acessando direto a informação dentro da estrutura de armazenamento. Você utilizou? Então beleza, então você não vai ter o problema que eu tive aqui. Porque para poder utilizar o TAD com lista encadeada, eu não tenho essa opção, né, na variável n que indica o tamanho da lista, o campo n. Eu preciso utilizar a função tamanho. Então eu fiz uma adaptação, vou disponibilizar novamente o meu código-fonte, que eu tive que fazer essa correção lá, tá? Então a função tamanho retorna o tamanho da lista. Retorna um valor n, um valor do tipo int, que indica o tamanho da lista, e recebe como parâmetro uma cópia da lista, tá? Dentro dessa função, foi criada uma variável do tipo tLista. O que é tLista mesmo? Um ponteiro para tnó. Um ponteiro para um elemento da lista. Então, estou dizendo que P é um ponteiro para o nó, é do tipo tLista, e está recebendo aqui o endereço que está armazenado na variável L. Então aqui eu estou copiando o conteúdo de L na variável P, sendo que P também é um ponteiro para tnó, é do tipo tLista. Enquanto P for diferente de null, que isso significa? Enquanto P estiver apontando para algum lugar. Enquanto P estiver apontando para algum elemento da lista. Criei antes aqui uma variável n, que é do tipo inteiro, e recebeu 0. Essa variável n nada mais é do que um contador para contar quantos elementos tem nessa lista. Como o tamanho da lista ele é dinâmico e varia com relação a enquanto você está executando o programa, eu não tenho um ponto fixo que vai me retornar qual que é o tamanho da lista. Então toda vez que eu tiver que verificar qual que é o tamanho da lista, eu tenho que percorrer a lista toda e verificar quantos elementos tem lá. Então a minha variável n aqui está contando quantos elementos tem nessa lista. E enquanto P for diferente de null, eu vou percorrer pelos elementos da lista. Então o que eu faço? P recebe P setaprox. Ou seja, P vai receber o endereço do próximo elemento da lista. N++, incrementei mais um porque eu encontrei mais um elemento na lista. Vamos lá? Tenho aqui a variável P, que é um ponteiro para o nó. Esse nó tem um dado armazenado e um ponteiro para o próximo elemento. Esse aponta para o próximo elemento e assim por diante. P, quando recebeu L, recebeu uma cópia da minha lista. Quando eu faço P recebe P setaprox, P vai receber esse conteúdo aqui, não é? Então P mudou o seu conteúdo e passa a apontar para o próximo elemento. Encontrei um elemento novo aqui. Então N++. P recebe P setaprox. Recebeu isso aqui. Então ele passa a apontar para o próximo elemento da lista. Contei mais um elemento. Agora eu tenho dois elementos. P recebe P setaprox. P vai receber esse conteúdo aqui. Ó. Então, P vai ser o N++, já foi incrementado, passa a ser 3. O P agora é nulo. Nesse enquanto, a condição de parada foi atingida. O P não é diferente de nulo. Agora ele é igual a nulo. Então não faço mais nada. Retorno N. Quantos elementos tem essa lista? 3. Então a gente vai percorrer a lista toda utilizando os procs. Por isso que a gente precisa acessar o procs.
Que foi a dúvida da Laira lá no início, né? Então, com esse P, eu consigo percorrer por todos os elementos da lista. Certo, gente? Simples assim? Função elemento. Retorna o elemento de uma determinada posição da lista. Sim. Você iniciou esse N com 1 e o outro você iniciou com 0. Então, aquele que você iniciou com 0, aqui naquele exemplo seria 2 ou 3? É 3. Continuaria sendo 3. Por que que é 3? Aqui, quando eu inicio, não passei por nenhum elemento. Então, 0. A partir do momento que eu começo a percorrer os elementos da lista, eu verifico se o P é diferente de null, porque se for igual a null na primeira execução, quantos elementos tem na lista? 0. Na primeira execução. P recebeu L. Se o P já recebeu null aqui, qual que é o número de elementos? 0. A partir do momento que eu identifico que P não é igual a nulo, ele é diferente de nulo, eu faço com que ele aponte para o próximo elemento da lista, porque aqui ele já está apontando para o primeiro. Então eu tenho pelo menos um elemento. Então, à medida que eu vou navegando, eu vou incrementando após a passagem para o próximo elemento. Então, essa função foi implementada por causa da sequência, vamos dizer assim, a sequência lógica para poder contar os elementos da lista. A função elemento, ela trabalha de uma forma um pouco diferente, tá? Então não é simplesmente começou de 0 vai ser 2, começou de 1 vai ser 3, E a função tá? do tamanho aí retorna o tamanho da lista, né? Se começar de 1, se ela estiver vazia, eu falo que ela tem 1. Tenho, justamente. Então não posso inicializá-lo com 1. Entendi. Entendeu? A dinâmica é diferente entre as duas. A função elemento, então, vai retornar o elemento de uma determinada posição da lista. Tá? Ela retorna o valor inteiro, então, que indica se a posição é válida ou não. Tá? O retorno aqui não é o elemento. Tá? O retorno aqui é 0 para a posição inválida, caso contrário, retorna 1. O parâmetro elem, que é esse aqui, ó, é quem irá receber o elemento encontrado naquela posição. Gente, tá igual a outra, não tá? Aquela outra lá de vetores? Essa função elemento? A mesma coisa, eu não fiz essa comparação com as outras funções não, mas são todas iguais. O que é igual? A interface da função. O cabeçalho da função. O que a função recebe como parâmetro e o que a função devolve para onde ela foi chamada é a mesma, independente se é lista encadeada ou vetor, ou sequencial. Mesma coisa. O que muda é o conteúdo da minha função, a implementação interna da minha função. Aqui, nessa função elemento, então, L é uma cópia da minha lista, pos é a posição que o usuário quer pesquisar o elemento, e elem é um ponteiro para o elemento da lista. Tá? Criei uma variável chamada P, que é do tipo TLista. O que é TLista mesmo? Um ponteiro para struct tenor. P, então, é um ponteiro para tenor. P recebeu L, ou seja, P recebeu o endereço do primeiro elemento da lista. Minha variável N recebeu 1. Aqui eu vou verificar se L é igual a... É igual a quê? Nulo. Então, se L for igual a nulo, retorna 0, porque a lista está vazia. Não tenho nenhum elemento na lista. Se esse retorno não for executado, ele vem verificando. Enquanto P for diferente de null e N for menor do que a posição, enquanto eu não chegar no final da lista e
não chegar na posição que o usuário quer pesquisar. É isso que está sendo verificado aqui. Eu posso indicar, quero pesquisar o elemento na posição 10. E eu só tenho 5 elementos na lista. Eu vou atingir o limite da lista antes de chegar na posição que eu quero. Não é? Então, por isso eu preciso fazer essas duas verificações. Se eu não cheguei na posição que eu quero, que é o que o usuário quer saber que elemento está aqui, e não cheguei no final da lista, eu continuo rodando o processo até encontrar esse elemento. Se uma dessas comparações for verdade, é isso? Com o operador lógico I? Se as duas forem verdade, ele entra e executa essa operação dentro do while. Se uma das duas for mentira, ele finaliza a execução do while. Então, enquanto eu não chegar no final da lista e não chegar no elemento que eu quero pesquisar, vou para o próximo elemento da lista e incremento mais um elemento da minha lista. Meu N++, eu estou verificando por quantos elementos eu já passei dessa lista. Comecei do primeiro elemento e vou para o próximo, para o próximo, para o próximo. Enquanto N for menor do que a posição. Porque quando N for igual à posição, é porque é esse elemento que eu quero retornar para o usuário. É esse elemento que eu quero dizer. Esse elemento está na posição tal. E aí, o N começou por 1, porque quando a gente trabalha com elementos da lista, o primeiro elemento é o 1. Tá? Enquanto eu não cheguei nesse elemento que eu quero pesquisar e não cheguei no final da lista, eu vou executando essa operação. Vou para o próximo, conto mais um. Vou para o próximo, conto mais um. Vou para o próximo, conto mais um. Se eu chegar no final da minha lista, o meu P vai ser igual a null, concorda comigo? Ou seja, não cheguei no elemento que eu quero. Não existe posição, essa posição na lista. Então, vou retornar 0. Posição inválida. Cheguei no final da lista e não cheguei na posição que o usuário quer pesquisar. Então, retorna 0. Se eu não retornar 0 aqui, o meu elemento é o que está sendo apontado pela minha variável P. Ou seja, P está apontando para aquele elemento que o usuário quer saber qual é. O P está navegando pelos elementos da lista. Enquanto não chegou no final da lista, enquanto não chegou no número do elemento que eu quero. Se eu não cheguei no final da lista, ou seja, não retornei 0 aqui, eu vou apresentar, através da minha variável elen, qual que é o conteúdo do dado que está armazenado nessa posição da minha lista. Então, o valor apontado por elen recebe P setadado. Recebe uma cópia do dado que está presente naquela posição. Retorna 1 para dizer que foi encontrado o elemento na posição que o usuário quer saber. Mesma coisa da função utilizando vetores. Esse retorno da função e os parâmetros que a função recebe. O que muda é a forma de implementar a função. Função posição. Função posição retorna o inteiro e recebe como parâmetro uma cópia da lista e o valor que quer ser pesquisado dentro da minha lista. Valor, então, é uma variável do tipo telen. O usuário vai informar qual que é o elemento que ele quer pesquisar. E aqui nós vamos percorrer a lista comparando o valor com o dado daquele elemento da lista. Se forem iguais, eu vou dizer em qual posição que ele se encontra. Então, ela retorna a posição do elemento ou 0, caso o elemento não seja encontrado. Se retornar 0, o elemento não foi encontrado.
Se retornar alguma coisa diferente de 0, é porque o elemento foi encontrado nessa posição. Novamente, variável P do tipo T-lista, que é um ponteiro para T-nó, recebeu o conteúdo da variável L, que é uma cópia da lista, né? Mas isso eu só vou fazer se o conteúdo de L for diferente de null. Porque se for igual a null, a lista está vazia. Não preciso fazer nada. Tá? Então, se L for diferente de null, eu vou percorrer toda a lista através da variável P, que recebeu uma cópia de L. N recebeu 1. Enquanto P for diferente de null, eu vou verificar se P setadado é igual a valor. Se for, retorna N. Então, N começou de 1, porque se já foi encontrado o elemento no primeiro nó da minha lista, já retorno 1, porque está na posição 1. Caso não seja encontrado, ele não vai retornar aqui, navega pela lista. P recebe P seta prox. Então P passa a apontar para o próximo elemento da lista. N++, fui para o próximo, né? Agora eu estou na posição 2. Enquanto P for diferente de null, vou verificar. P seta dada é igual a valor? Se for, retorna N. Retorna a posição 2. Se não, vai para o próximo, né? Se não retornei aqui, ele continua executando. Se ele retornou, acabou a execução dessa função. P recebe P seta prox, próximo elemento da lista. O próximo é a posição 3. E assim ele vai navegando pela lista. O primeiro elemento que ele encontrar com este valor, retorna. Enquanto ele não encontrar, ele vai ficar executando aqui. E enquanto não chegar no final da lista. Se eu cheguei no final da lista e não foi executado o return, é porque o elemento não foi encontrado. Então, no final, retorna 0. Se o elemento não foi encontrado aqui dentro, ele não retornou, então ele vai executar o return 0, informando que o elemento não foi encontrado dentro da lista. Certo? Difícil? Um pouco. Não é muito assim também. Bom, trabalho e processo. O mais difícil eu deixo processo. Vou disponibilizar o material escrito e a apresentação. O que vocês vão fazer de imediato? Avaliar as funções inserir e remover. Ler realmente entendendo o código. O que você não entender, vai formular uma pergunta. Uma dúvida, né? Descrever a dúvida que você tem. Mas formulando perguntas mesmo. Não é o que está fazendo aqui? Não. Em tal trecho, né? O que está acontecendo ali naquele trecho específico. E não a função como um todo. Então, realmente, é ler a função tentando entender o que a função está fazendo. Para entender o que a função está fazendo, é primordial desenhar. Vai executando cada comando, desenhando o que está acontecendo ali. Tente responder essas perguntas. Tá? A pergunta é essa. Eu consigo explicar ou responder essa pergunta? Tente pelo menos. Crie um TAD com lista encadeada. Já estou entregando para vocês o código praticamente pronto. Tá? É criar o TAD.h da lista encadeada. Teste o programa criado para a lista sequencial utilizando o TAD. Só vou mudar o include lá. Em vez do include do TAD sequencial, eu vou colocar o include do TAD lista encadeada. E verifica se realmente vai funcionar. E se não funcionar, o porquê não funcionou. Certo? Só isso. O que vocês fizeram. Tá? Isso, gente, é para vocês entenderem o processo. Entenderem o código-fonte. Não é para já implementar e sair usando. Não. Nós vamos ter um tempo aí para isso. Tá? A ideia agora é entender todo esse código-fonte. Não é para entregar ainda não, gente. Fazer e analisar. Testar para entender. Não, por enquanto não.
Para entregar eu vou passar um muito mais difícil, né? Isso agora tá fácil. Vou disponibilizar aqui para vocês